carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, de 1 a 10. Então nós vamos expor conforme está aqui. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos e pecado, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Vamos ler juntos o verso 8? Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não é de obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura deles, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Irmãos, a carta de Paulo aos Efésios, ela foi escrita para que os membros ou os crentes dessa igreja e das igrejas que faziam parte desse complexo de igrejas circunvizinhas pudesse experimentar, ou Paulo queria de fato trazer para eles a segurança de que, apesar das aflições e apesar da prisão que ele estava, ninguém deveria ser desencorajado a seguir o Evangelho de Jesus Cristo. Ele estava afirmando ali que os sofrimentos que ele estava passando, em nenhum momento aqueles sofrimentos seriam capazes de fazer com que ele enfraquecesse na fé ou deixasse de acreditar nos propósitos de Deus quanto à sua vida. Portanto, é legítimo a ideia do apóstolo Paulo em querer trazer para a igreja esse conforto e consolidar no coração dos irmãos naquela época, e de nós também, quando estamos passando por circunstâncias adversas, de que Cristo está no controle de todas as coisas e que Ele é o fundamento e a razão da nossa vida, seja as circunstâncias que nós estivermos passando. Cristo está no controle, Ele reina soberanamente e Ele está cuidando de cada um de nós. Portanto, o que Paulo está querendo trazer para a igreja é justamente esse conforto. E o apóstolo Paulo, ele escreve quase que 13 cartas, alguns dizem que até a carta de Hebreus também é escrita por ele, mas Paulo vai ser um dos maiores escritores, ou o maior escritor do Novo Testamento, ao enviar suas cartas, e Paulo é, sem dúvida nenhuma, o escritor, o apóstolo que vai falar sobre a graça. Ele vai dissecar, ele vai trazer em quase todas as suas cartas esse tema. Mas em nenhuma outra parte das Escrituras Sagradas nós vamos encontrar esse tema da graça de uma forma tão didática quanto essa que o apóstolo Paulo apresenta aqui. É uma forma simplesmente maravilhosa. Ele traz para nós de uma forma tão clara e tão objetiva o que é somente a graça. E esse tema foi um tema que, sem dúvida nenhuma, foi resgatado pelos reformadores, e os reformadores trazem num momento tão crucial em que havia em toda a teologia católica de que a salvação poderia ser por outros meios, como por exemplo
as indulgências, as obras, ou até mesmo pela própria igreja, ao batizar as pessoas e assim torná-la apta para entrar no céu. E os reformadores então traz, resgatando, reafirmando que as Sagradas Escrituras dizem que somente a graça, é pela graça que nós somos salvos mediante a fé. E o apóstolo Paulo então ele vai tratar desse assunto aqui, nesses 10 versos, de uma maneira bem clara, objetiva, mostrando pelo menos aqui algumas coisas que são essas coisas que eu quero tratar com vocês nessa noite. E eu queria que vocês permanecessem com o texto aberto, para que a gente pudesse então, como eu disse, falar sobre isso. A primeira coisa que nós vemos aqui é que o apóstolo Paulo, antes mesmo de entrar no tema, antes mesmo de mostrar que é pela graça, ele traz de uma maneira clara o estado natural do ser humano. Ele vai mostrar quem somos, ou como é que nós estamos. E é interessante, irmãos, que o apóstolo Paulo, ele vai dizer, primeiramente, o nosso estado de morte. Ele vai dizer que todo ser humano nasce morto. Todo ser humano está morto. Esse é o estado natural. E quando eu estou falando todo ser humano, eu estou falando todo ser humano que não tem Cristo como Salvador. Então, esse é o estado natural da raça humana. E ele começa justamente dizendo isso no versículo 1. Ele diz aí: ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. O que o apóstolo Paulo está falando aqui não é da morte física. Essa morte que Paulo fala aqui não é a morte biológica. Essa é a morte, o estado espiritual. É aquele estado que a partir de Adão, todos nós nascemos. Então, o que Paulo está primeiramente mostrando para nós é a condição fatal quando nós estamos nascendo. Nós já nascemos mortos. Parece algo que, de certa forma, difícil de se entender. Porque como é que eu estou morto se eu estou vivo? E essa é uma dificuldade, até mesmo dos arminianos, em encontrar essa razão ou acreditar nesse estado, porque para os arminianos, o homem sempre tem a disposição ou o direito de fazer algo em relação à sua salvação. A gente viu ontem e viu hoje também que, quanto à questão da salvação, tudo vem de Deus. Nada o ser humano contribui, colabora ou faz qualquer coisa. Na realidade, depois vocês vão ouvir certamente sobre isso, quando vai falar somente a fé, nós temos a convicção de que somente após aquilo que o Espírito de Deus faz na vida do morto, ou seja, dá a ele vida, ele pode então responder positivamente para a fé. E como nós acreditamos que a eleição é incondicional, é parte exclusiva de Deus, o Espírito Santo só vai reavivar ou só vai vivificar aqueles que vão responder positivamente. Jamais um ser humano pode receber o poder do Espírito Santo para crer em Cristo Jesus e depois morrer novamente. Isso não faz nenhum sentido nas Escrituras Sagradas. Mas o que nós queremos tratar é sobre a graça. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo para mim e para você é que nós nascemos mortos. Nós nascemos sem nenhuma aptidão, sem nenhuma vontade de buscar a Deus. Não há nenhuma ação para quem está morto fazer algo que possa atingir a Deus. E a razão que o apóstolo Paulo coloca para a gente aqui é que, por que é que nós nascemos mortos? E ele vai deixar bem claro que é por causa dos nossos delitos e pecados. Qual é o salário do pecado? A morte. Portanto, basta nos pensar um pouco
que nós vamos entender que o morto não tem nenhuma atitude, ou ele não pode fazer nada. Quando você vai para um sepultamento, você sabe que quando uma pessoa morre, aquela pessoa ela não reage, ela não tem nenhuma reação que possa mostrar para a gente qualquer aspecto de vida. Quando a gente pensa nisso, basta a gente olhar para uma cena de um sepultamento, de uma pessoa no caixão, você vai ver claramente ali que todos estão chorando e ela não tem reação nenhuma. Todos estão ali, talvez alguns chegam perto da viúva ou do viúvo, dos filhos, os filhos estão ali, mas não existe nenhuma reação do morto. Inclusive, a gente entende que quando nós fechamos os nossos olhos e o espírito parte para Deus, a partir daquele momento o que está ali é um defunto. E a única coisa que vai fazer com que esse defunto, esse corpo, possa ser reanimado ou vivificar novamente, é quando Cristo voltar e nós iremos ressuscitar dos mortos. Mas o fato é que nós, por conta dos nossos delitos e pecados, por conta da nossa transgressão da lei, nós nascemos mortos. Irmãos, deixa eu só explicar aqui para vocês a origem de tudo isso. No Éden, Deus fez um pacto com Adão e com Eva. Esse pacto é chamado na teologia pacto das obras. Nós não vamos encontrar pacto das obras na Bíblia, mas nós chamamos isso de pacto das obras. Naquele momento criacional, Deus chama Adão e diz para ele: Adão, eu quero fazer esse pacto com você, e esse pacto consiste no seguinte: todas as árvores, ou todos os frutos que estão aqui, dado a você, é bom e útil para você, e você pode comer deles livremente, exceto o do conhecimento do bem e do mal. O fruto dessa árvore é proibido para vocês, e se vocês comerem, certamente vocês morrerão. Então, o que é que acontece? Eles comem, desobedeceram a Deus. A primeira transgressão foi essa. Eles ali desobedeceram. Se nós olharmos bem para esse contexto de Adão e formos olhar para os mandamentos ou a lei moral dada por Deus, nós vamos ver que de uma só vez Adão transgrediu toda a lei. Como por exemplo, não terás outros deuses diante de mim. Quando Adão come aquele fruto, ele estava dizendo: eu quero ser o Deus da minha vida e não ter esse Deus como meu Deus. Ali ele estava então quebrando o primeiro mandamento. Vamos pular aqui para um outro mandamento: não matarás. Nenhum outro homem na face da terra matou mais gente do que Adão. E até hoje, o seu crime faz vítimas. Então, se nós formos falar sobre a lei moral, e não é isso que nós estamos propondo aqui, nós vamos ver que Adão, em um só ato, transgrediu toda a lei. E a partir de Adão, todos que nascem de mulher, ou seja, todo ser humano, exceto um, nasce em pecado, nasce em seus delitos e pecados, e portanto nascem mortos. Nascem mortos. É interessante isso, irmãos, porque existe dificuldade de se entender dessa maneira, porque, como eu disse assim, como é que nós nascemos mortos se nós temos a vida e podemos decidir, podemos tomar decisões da nossa vida? Todos podem tomar decisões, todos, quanto à natureza morta. Mas em termos de vida eterna, de salvação, nenhuma atitude nós podemos tomar. Por quê? Porque, como eu disse, essa morte que Paulo está falando aqui não é a morte física, é a morte biológica. E, portanto,
Primeira coisa que Paulo está dizendo aqui é que nós, naturalmente, já nascemos mortos em nossos delitos e pecados. A segunda coisa que Paulo vai mostrar aqui em relação ao estado do ser humano é que, mesmo estando mortos, o que é que nós fazemos? Nós andamos de acordo com o percurso ou com aquilo que é natural do mundo. Nós andamos de acordo com o curso deste mundo. Veja, nascemos mortos e como o mundo está morto para Deus, no sentido mundo aqui não é a criação de uma forma geral, mas a criação humana, ou seja, aquilo que está sendo dito por Paulo é que a ideologia, a filosofia, tudo quanto faz o homem se movimentar, viver culturalmente, é que nós seguimos naturalmente. E esse curso do mundo, esse curso natural que nós seguimos, esse curso também está sendo fundamentado, ou está sendo vivenciado no mundo caído, no mundo morto, no mundo jaz do maligno. E, portanto, esse curso que Paulo está falando aqui, é o curso em que nós vamos encontrar as pessoas buscando cada vez mais satisfazer os seus delitos e pecados. Todo ser humano que vive segundo o curso desse mundo, ele anda destituído ou fora da presença de Deus. E Paulo, ele vai mostrar mais ainda, na terceira coisa que ele vai dizer aqui, além de estar mortos nos nossos delitos e pecados, além de seguirmos o curso desse mundo, Paulo vai dizer que nós andamos segundo o príncipe da potestade do ar. Veja o que é que ele diz aí no versículo 2. Ele vai dizer, segundo o curso desse mundo, segundo o quê? O príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Veja, irmãos, então olha o que é natural. Nascemos mortos, andamos no curso desse mundo e estamos sob o domínio de Satanás, do príncipe desse mundo. Então, percebem aqui que esse estado, ou esse quadro que o apóstolo Paulo pinta, é um quadro desastroso, é um quadro terrível, é um quadro desanimador, é um quadro que não tem nenhuma esperança e nenhuma forma de ação que o ser humano possa fazer para tirar ele desse estado que ele está vivendo. E, portanto, esses estão seguindo os demônios, estão debaixo da ação maligna daqueles que estão sem Cristo Jesus. Então, resumindo aqui, o primeiro momento que Paulo está mostrando aqui é o estado do homem. O estado natural do homem é um estado morto por causa dos seus delitos e pecados, e ele vive segundo o curso natural desse mundo, um curso jaz do maligno. E Paulo diz depois que eles também andam segundo o príncipe da potestade do ar, que opera nos filhos da desobediência. Agora, irmãos, veja essa condição. Quando nós nascemos, quem está conduzindo a gente é o espírito deste mundo, ou o príncipe da potestade do ar. Ou seja, nós nascemos sob o domínio de quem? De Satanás. Esse é o que Paulo está mostrando aqui. Esse é o estado que nós estamos vivendo. E é interessante que o apóstolo Paulo, ele vai trazer aqui uma constatação, e ele diz assim, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Olha só, irmãos, o que é que Paulo está dizendo aqui? Ele está dizendo, e quando ele fala de uma maneira específica, ele não está dizendo, apontando para os outros. Ele aponta para si mesmo, junto com todos, e diz, andamos. Ou seja, todos nós andamos outrora nessa condição. Ou seja,
ele também se inclui. E é interessante que quando Paulo está falando aqui, ele está falando para os judeus. E veja o que é que ele começa dizendo assim: ele vos deu. Ou seja, ele está falando para os gentios, desculpa. Ele está dizendo para os gentios, ele vos deu. Agora ele se inclui e diz, andamos outrora. Ou seja, ele vai também, como judeu, se apresentar para os gentios. E Paulo afirma categoricamente nas suas cartas que tanto judeus como grego, como gentil, agora não há distinção no corpo de Cristo. E, portanto, Paulo, para apresentar aos gentios esse argumento de que estava morto, diferentemente do que os judeus diziam, porque todo judeu, ele se exaltava por ser judeu, né? E para o judeu era como se nascesse em Israel, já desse a ele a garantia da salvação. Paulo está dizendo que não. Tanto judeus, quanto gregos, como gentios, quanto brasileiros, todos nós, portanto, nascemos mortos em nossos delitos e pecado. O apóstolo Paulo ainda vai dizer aqui que quem nasce nesse estado, quem atua nesses homens e mulheres, é o próprio Satanás. Agora imagine só, você está seguindo o curso desse mundo, mas você tem agora um destino específico que esse que domina a sua vida vai conduzir você até a eternidade. E é interessante que quando a gente olha para o fim ou para a escatologia, se nós estudarmos a escatologia, nós vamos entender que o que está sendo dito nas Escrituras Sagradas é que o nosso destino também será, sem Cristo, viver eternamente do lado de Satanás. Apocalipse vai dizer bem claro que no último dia, no dia do juízo, Cristo vai ressuscitar todos seremos ressuscitados, os salvos estarão à sua direita, os perdidos estarão à sua esquerda, e ele vai então agora dizer que depois, João vai dizer que viu isso, onde serão lançados aqueles que estão mortos, sem vida, sem Cristo, e ele diz que esses serão lançados no lago de fogo, onde lá já estão as bestas e Satanás. Então, não é somente viver aqui sobre o domínio de Satanás, mas toda a eternidade, os ímpios em Cristo Jesus, aqueles que vão permanecer mortos em seus delitos e pecados, esses continuarão do lado de Satanás. Veja que coisa terrível para os que estão sendo conduzidos por Satanás. E aqui depois ele vai dizer assim, continuando aqui comigo: entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne. Carne aqui não é esta carne, né? A carne humana. Carne aqui traz um sentido de também filosofia de vida. Nós estamos vivendo segundo aquilo que nós naturalmente somos. Então, se nós somos e nascemos mortos em nossos delitos e pecados, e estamos debaixo estamos sendo influenciados pela filosofia satânica, e nós agora, o que é que nós vamos fazer? Nós só vamos fazer aquilo que agrada a carne. Nada que a gente faça pode agradar a Deus. Por quê? Porque os verdadeiros adoradores só vão adorar a Deus em quem? Em espírito e em verdade. Portanto, a carne, ela milita contra as coisas divinas. Então, o que Paulo está dizendo agora é que nós também fazemos somente a inclinação das coisas da carne. Irmão, preste bem atenção nisso aqui. O que é que o apóstolo Paulo está nos ensinando aqui? O apóstolo Paulo está nos ensinando que naturalmente o homem se inclina para as paixões
e para os desejos da carne. Ou seja, tudo que nós queremos quando nós estamos sem Cristo é satisfazer as nossas paixões. E todas essas paixões estão sendo direcionadas por Satanás na vida daqueles que não têm Cristo como Salvador. Entenderam isso? Então veja o quadro em que o mundo se acha. Veja o quadro que o homem natural se encontra. Você poderia pensar agora, e eu? Aonde eu me enquadro nessa realidade? Essa é a grande diferença. Isso é o grande motivo de nós estarmos aqui. A graça de Cristo foi revelada e dada para que nós pudéssemos estar aqui, não buscando as coisas da carne, mas buscando as coisas que glorificam a Deus. E sabe onde nós vamos passar a eternidade? Aqui, na nova terra, na presença de Jesus Cristo. Como o próprio o reverendo Wesley disse hoje, realmente nós vamos ver Cristo face a face. E nós vamos habitar com Ele para todo sempre. Paulo continua dizendo, o apóstolo Paulo continua trazendo para nós algo que vai confirmar isso que eu acabei de dizer. Fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza o quê? Filhos da ira. Preste bem atenção agora. É aqui que entra o sentido de somente a graça. Naturalmente, quando nós andamos segundo o principado, as potestades, o domínio de Satanás, a inclinação da carne, o que nos resta da parte de Deus é apenas o quê? A sua ira. É interessante que, algum tempo atrás, um certo homem que se diz pastor, de uma grande igreja lá em São Paulo, ele disse que nenhum membro ou ninguém deveria acreditar em um pai que manda o seu filho ser queimado. O que ele estava dizendo é o seguinte: como pode um pai pegar um filho e jogar numa fogueira ou ser incinerado vivo? O problema, sabe o que é, irmãos? É que Deus, Ele não é pai de todos. Ele é criador de todos. Mas Ele é pai daqueles que Ele adotou. Conforme Paulo mesmo vai dizer nessa carta, os filhos da adoção, nós somos adotados por Deus. Se você voltar no capítulo 1 aí, você vai ver claramente o apóstolo Paulo falando sobre isso, porque ele diz assim, no versículo 5, nos predestinou para Ele, para adoção de filhos. Ou seja, todos os eleitos de Deus, pela graça de Deus, são adotados por Deus. Então todo ser humano é criatura de Deus. Nós somos criaturas de Deus. Porém, somente os eleitos de Deus, somente aqueles que Ele deliberadamente como Pai adotou para si, esses é que passam a ser filhos de Deus, co-herdeiros com Cristo. E todos esses, conforme nessa mesma carta, estarão assentados juntamente com Cristo, reinando soberanamente. Irmãos, o que nós temos visto aqui, portanto, é que a ira de Deus é de fato aquilo que o homem merece. E como Deus é justo, Ele não pode negar a si mesmo. Ele disse a Adão: se você comer, você vai morrer. Então, para que todo mundo fosse salvo, era necessário então Deus, ou Ele mentir, e como Deus não pode mentir, ou Ele mesmo burlar a sua lei e dizer assim: apesar deles serem pecado, eu vou então resolver aqui, levar todo mundo para o céu, pecaram, mas tudo bem, vou deixar por isso mesmo. Vocês imaginem
o que é um juiz chegar diante de um tribunal e um assassino confesso dizer assim, eu matei, e se tiver oportunidade eu vou matar mais gente ainda, e o juiz chegar e dizer, não, tudo bem, você é gente boa, você está livre. O que é que você diria? Se você fosse vítima, por exemplo, tivesse um filho que fosse assassinado por um camarada como esse, e o juiz dissesse assim, não me importa o que vocês acham, eu simplesmente declaro ele inocente. Vocês iam chamar esse juiz de quê? Injusto. E Deus, ele não pode ser considerado injusto se levar em consideração aquilo que ele prescreveu na sua lei. Ele disse claramente, se você comer, você vai morrer. E para Deus, a justiça é tão igual ao seu amor em termos de santidade. A santidade da justiça de Deus, ela tem que ser levada em consideração quando nós pensamos ou falamos qualquer tipo a respeito dessa condição de estarmos debaixo da ira de Deus. Deus é justo juiz e Ele jamais faria uma injustiça ou quebraria a sua verdade ou a sua lei. E o que é que Ele faz então? O que é que Ele faz? Ele vai pegar toda a sua ira e vai descarregar em quem? Em seu Filho Jesus, que assumiu deliberadamente, voluntariamente, todos os pecados daqueles que são adotados por Deus. Deus de antemão nos amou, de antemão nos preparou para a adoção e nos deu vida quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Isto é somente a graça. Paulo continua mostrando de fato aqui para nós, e ele vai certamente, com esse versículo aqui, ele vai tirar qualquer possibilidade do homem natural ser salvo. Ele vai dizer que nós estamos debaixo da ira, nós somos filhos da ira, como os demais. Se nós não temos Cristo, nós estamos então aqui, mortos nos nossos delitos e pecados. Entenda aqui uma coisa, irmãos. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui para nós é o seguinte: todo ser humano, se não for adotado por Cristo, por Deus, todo ser humano receberá a justa ira de Deus. E essa justa ira de Deus coloca o homem como alguém que não tem capacidade alguma de responder positivamente ao chamado de Deus. Veja, se Deus não der a fé ao ser humano, ele pode se revelar, pode fazer milagres, pode operar maravilhas, pode fazer tudo, mas aquele ser humano jamais vai responder positivamente a Deus, porque ele está morto. E aí então, o que é que vai acontecer? Se nós parássemos aqui, era terrível a história da humanidade, mas aí a história da humanidade vai, apesar, e aqui Paulo está mostrando algo que também é um tema central das igrejas reformadas. Calvino vai dizer que o homem ele é depravado totalmente. É aquilo que nós chamamos da depravação total do ser humano. O ser humano, ele nasce totalmente depravado, e é por isso que ele não tem nenhuma vontade de fazer as coisas que agradam a Deus. E observe, irmãos, o que é graça. Adão, ele pecou. Adão, quando ouviu a voz de Deus, o que foi que aconteceu com ele? Ele fez o quê? Ele disse: Senhor, estou aqui. Senhor, eu quero te receber. Senhor, eu quero te adorar. Senhor, ele fez isso? Ele fez o quê? Se escondeu. E aí o que é que Deus fez? Deus então toma a iniciativa. E ele diz: Adão, onde estás?
Aqui começa a graça de Deus sendo revelada. O homem que merecia a ira de Deus recebe novamente o chamado de Deus para conversar com ele. Não foi Adão que foi buscar Deus, foi Deus que veio a Adão e disse: onde estás? E naquele exato momento ele faz uma nova aliança, dessa vez chamada Aliança da Graça. Ele promete que da semente de Eva, ou seja, da descendência de Adão e Eva, nasceria aquele que esmagaria a cabeça de Satanás. Aquele que, novamente, aquele que iria restituir a vida dos filhos e filhas de Deus. Com a sua morte, Cristo traz para nós a graça de Deus. Com a sua morte, Cristo traz para nós a vitória sobre o pecado. Mas Cristo não ficou no sepulcro, ele ressuscitou. E se ele ressuscitou, ele traz para nós também a vitória sobre a morte. E portanto, agora, aqueles que são alcançados por Cristo Jesus, recebem a vida, e a vida em abundância. Que vida é essa? É a vida de poder fazer aquilo que agrada a Deus. Ou seja, agora nós, mesmo estando sobre ainda a carne, nós temos agora o coração transformado, regenerado, redimido. Nós somos agora novas criaturas e nós podemos sim dizer: eu amo a Deus, eu sou salvo, eu vivo para a glória de Deus. E por que nós podemos dizer isso? Voltando para o texto, no versículo 4, Paulo vai dizer algo muito importante sobre a doutrina da graça. Ele vai dizer que Deus, sendo rico em misericórdia, veja o que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo justamente que, embora merecêssemos a ira de Deus, Deus sendo rico em misericórdia, e aí mostra as atitudes de Deus para conosco. Primeiro é a sua misericórdia. A misericórdia de Deus é a capacidade, ou é aquilo que Deus faz, de um modo a tratar a cada um de nós, não por aquilo que nós merecemos, mas por aquilo que Ele nos dá gratuitamente. Veja, Deus nos trata agora de uma forma totalmente diferente daquilo que nós merecíamos. Deus se revela para nós misericordioso, ou seja, Ele restitui para nós o direito de posse da vida eterna. É como se Deus olhasse para nós e em Cristo Jesus, que já foi pago todo o preço do nosso pecado, Ele pudesse pegar agora cada um de nós e colocar de novo em nós o Espírito de vida, para que nós pudéssemos chamar Ele de Abba Pai. Nós só chamamos Deus de Pai porque Ele foi misericordioso para conosco. E é interessante que a Bíblia diz que a misericórdia de Deus, elas são a causa de não sermos, e ela se renova a cada manhã. Então, irmãos, olha aqui para mim uma coisa. A graça de Deus nos salva. E o que é que nos mantém salvo? A misericórdia de Deus. Percebe? Porque se Deus dissesse assim: vocês serão salvos, mas vocês é que vão dar continuidade ao projeto de salvação, o que é que seríamos de nós? É por isso, pela misericórdia de Deus, é que nós nunca mais, jamais perderemos a salvação. Louvado seja Deus por isso. Irmãos, ele continua dizendo que Ele é misericordioso para conosco, sendo rico em misericórdia, por causa de quê? Do grande amor com que nos amou. Veja, o grande amor com que nos amou.
Eu pergunto para vocês, é verdade afirmarmos que Deus ama todos os homens, todos os seres humanos? Bom, precisamos aqui então pensar um pouco. Sim, de uma certa forma, Deus ama toda a sua criatura. Essa é a graça comum. É o amor que Deus tem para com a sua criatura, ao ponto de dar para ela uma praia como essa de Maragogi. E aí você vê ali prostituto, ladrão, político, se tiver algum político aqui, não esqueça. Bom, enfim, todo tipo de gente para desfrutar do mar, não é verdade? Não é verdade? Essa é a benevolência de Deus para com toda a raça humana. Ele dá ao homem, ainda permite ao homem, em vez de ele ser jogado imediatamente no inferno, Deus ainda diz para eles: desfrute daquilo que eu criei. Mesmo que o pecado tenha trazido e trouxe estrago em toda a criação, Deus, pela sua misericórdia e bondade para com todos os homens, permite que eles ainda vivam por algum tempo desfrutando de todas as graças comuns que Deus nos dá. E são tantas, meus irmãos. Mas a graça especial da salvação, o amor de Deus, especialmente da graça salvadora, é somente para aqueles que Ele, antes da fundação do mundo, escolheu para serem seus filhos. E, portanto, nós precisamos ter a clareza de que a nossa mensagem não pode ser uma mensagem de ilusão. Nós não podemos começar a pregar o Evangelho, a ensinar o Evangelho, ou a levar o Evangelho para as pessoas, iludindo ela. Falei certo, né? Iludindo, porque eu erro sempre que a NL, eu me atrapalho. Mas ela iludindo essas pessoas a dizendo assim: Jesus te ama. Jesus te ama. Sim, ama de uma forma de graça comum. Mas quando nós falarmos de salvação, nós precisamos apontar para a realidade que Paulo mostra aqui do ser humano. Veja que o apóstolo Paulo não tem nenhum problema em dizer qual é o estado do ser humano. Por que nós não agimos dessa maneira? Por que nós não pregamos? Muita gente diz assim: pastor, é porque é muito dura a mensagem, a gente precisa tentar conquistar. Mas quem foi que disse que é você que deve conquistar as pessoas? Quem deve e quem faz isso é o Espírito Santo de Deus. Nós temos apenas que pregar o verdadeiro Evangelho, e a fé vem pelo ouvir o Evangelho, nada mais do que isso. Mas o apóstolo Paulo vai dizer, além do amor de Deus para conosco, ele vai dizer que ele nos deu vida. Veja agora a diferença. Para os seus filhos, agora nós temos vida. E ele diz assim: e estando nós mortos em nossos delitos e pecados, ou seja, estávamos acabados, estávamos destituídos da glória eterna, estávamos por conta da nossa própria inclinação e do nosso próprio desejo, ou seja, por nossa própria responsabilidade, nós estávamos mortos. Deus, sendo rico em misericórdia, enquanto nos amou, nos deu vida juntamente com Cristo. E aí ele diz: pela graça sois salvos. Pela graça sois salvos. E aqui a gente olha para algumas coisas que Deus faz para nós. A primeira coisa que Deus nos dá é vida. Ele nos dá vida, né? Ele nos dá vida. Veja, estávamos mortos, Ele nos deu vida. Mas Ele também nos dá aqui a ressurreição. Sabe por quê? Ele diz isso. Se Ele deu vida, por que Ele vai dar a ressurreição? Porque a nós
sabemos que nós temos aqui também a ideia de que o que Paulo está dizendo é que quando Adão pecou, quando o pecado entrou na raça humana, ele não somente trouxe a morte espiritual, mas ela também, a desobediência trouxe a morte física. E essa morte física, Deus também dá aos seus filhos a ressurreição eterna para viver com Ele e agora sem domínio, sem nenhuma influência do pecado. Portanto, o amor de Deus para com os seus filhos é tão maravilhoso que Ele pega alguém que merecia o inferno, Ele transforma aquela pessoa e dá vida àquela pessoa, para que aquela pessoa pudesse então ter a certeza, a convicção da sua eternidade, aquilo que traz para o homem algo misterioso. É um desafio para a mente humana entender para onde nós vamos. Cristo está dizendo para nós para onde nós vamos. É somente o Evangelho de Cristo que aponta essa realidade para nós. Nenhum de nós aqui pode sair desse lugar sem ter essa noção exata de que aqueles que estão em Cristo Jesus têm um destino eterno. É a glória eterna do Pai. E portanto, irmãos, o que ele está dizendo aqui é que além do seu amor, da vida que Ele nos dá, Ele vai nos ressuscitar. E veja, e juntamente com Ele nos ressuscitou. E é interessante que o texto está no passado, vocês percebem isso? Nos ressuscitou. A ideia que Paulo está dizendo aqui é o seguinte, é que para Paulo já tem um projeto específico de Deus, que é uma vida eterna. E aquilo que nós aguardamos pela fé, por ser dado por Deus e por ser dita por Deus, ela já é uma realidade na vida dele. E portanto, nós precisamos viver nessa esperança. Não é uma esperança do que possivelmente irá acontecer. Essa esperança aqui é a certeza de que as coisas já aconteceram. Só falta chegar o tempo. E portanto, o que Paulo está dizendo para nós, nada mais é do que a certeza de que essa morte física que toda a humanidade tem, já foi vencida por Cristo Jesus. E ainda que a gente morra, viveremos. Graça de Deus, especial. E ele continua. E ele faz o quê? E ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Irmãos, que bênção nós entendemos que aquele que está à direita do Pai, sentado no trono que lhe pertence, ele também convida a todos aqueles que, mesmo que estejam mortos, para sentar juntamente com ele nos céus. E é por isso, irmãos, que a Bíblia vai falar para nós que nesse estado intermediário entre a morte e a ressurreição, nós temos um lugar que para nós, crentes em Cristo Jesus, já nos traz o conforto que é estar com Cristo nos céus. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer na outra carta, para mim, morrer é lucro. E ele diz, eu preferia morrer e estar com Cristo. E essa é a certeza que Deus está nos dando aqui, é que mesmo que a gente morra agora, para onde nós iremos? Preste bem atenção nisso. Nós não dormimos eternamente até o dia da ressurreição, como os adventistas pregam por aí. É uma falácia isso. Não há o sono da alma. Porque, sinceramente, irmãos, dormir não é melhor do que aproveitar a praia de Maragogi. Pelo menos eu acho. Então o que é que acontece? A pessoa dizer, e Paulo dizia assim, para mim morrer é lucro, é melhor morrer, partir e estar com Cristo. O que Paulo está dizendo claramente é que eu estarei com Cristo quando eu morrer. Ou seja, quem me recebe nos céus é o Senhor Jesus. E isso é melhor do que o que está aqui. Agora, irmãos, imagine se estar com Cristo é melhor do que estarmos aqui.
como é que a gente pode entender uma realidade factual pior do que o que nós estamos? A não ser que sejamos preguiçosos, porque tem gente que gosta de dormir, né? Dormir é tão bom, e é bom mesmo, é bom dormir, mas tudo tem o seu tempo para isso. Portanto, irmãos, estar com Cristo é melhor coisa para o apóstolo Paulo, e portanto nós estaremos sempre sentados nas regiões celestiais. Já estou terminando, antes de 10 horas a gente termina. O pessoal disse assim, 50 minutos. Aí eu disse, para a introdução, e cada ponto vai ser mais 50 minutos, então já vai, né? Mas, irmãos, então, veja só, o que Paulo está dizendo aqui é que tudo isso é simplesmente fruto da graça de Deus derramado para os seus filhos. O que é que ele está dizendo? Então, que a misericórdia, o amor e a ressurreição é fruto da graça de Deus derramada sobre nós. Agora preste atenção aqui, irmãos. Por que Deus fez isso? Por que Deus planejou isso para nós? O que está no versículo 7? Qual a razão de Deus nos dar a vida eterna, nos salvar, nos redimir, mostrar o seu amor, derramar a sua graça sobre nós? Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Irmãos, tem coisa mais maravilhosa do que nós entendemos aqui, que a razão pela qual Deus está fazendo todas essas coisas para nós, e essa razão é para que a sua glória seja manifestada. Júlio vai falar sobre a glória, vou deixar para que ele fale, não vou falar aqui não sobre o que é glória. Mas, irmãos, percebe que aqui o apóstolo Paulo está dizendo que para mostrar nos séculos vindouros, sabe o que é isso, irmãos? Séculos vindouros é, para alguns estudiosos, e eu prefiro acreditar mais nessa linha, é de que quando nós formos ressuscitados e a glória de Cristo se manifestar de uma maneira total, todos os seres humanos vão ver de fato essa glória. Todos os olhos verão, todos os joelhos se dobrarão e toda língua confessará que Ele é o Senhor. E aí, irmãos, é que está o objetivo. E, irmãos, agora me diga uma coisa. O que Deus fez então? Deus criou um povo para si. Deus trouxe um povo para si da morte. Deus manifestou a sua graça para este povo. Sabe por quê? Qual é o propósito de Deus? A sua glória. A sua glória. E é interessante, irmãos, quando nós observamos isso de maneira bem criteriosa, quando nós não temos nada para oferecer a Deus, quando o nosso destino era a ira de Deus, o inferno, e Deus nos tira desse lamaçal do pecado, das mãos de Satanás, tira um coração de pedra e transforma num coração de carne. Quando Deus nos tira da escravidão de Satanás e nos leva para o reino do Filho do seu amor, quando Deus faz toda essa obra para nós, como é que nós respondemos isso? Nós temos que viver para a glória de Deus. Não podemos fazer outra coisa, Levi, a não ser glorificar a Deus. Toda a nossa vida tem que ser para a glória de Deus. Então, até Levi e Samuel, que são crianças aqui, né, Levi? Hein, Levi? Levi, tu tem que viver para a glória de Deus, amém? Pronto, é isso aí. Amém. Então, veja só. Deus fez
para mostrar no final de todas as coisas a sua glória. Portanto, deixa o Júlio falar sobre a glória amanhã. Vou pular isso aqui, mas concluindo então, vamos olhar aqui para os versos finais desse texto e ver o que é que Deus está dizendo. Veja o versículo 8: porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós. Irmãos, olha só, graça é um dom imerecido. O que Deus está fazendo aqui é nos dando algo que nós não merecemos. Já vimos o que é que nós merecemos. O que é que nós merecemos? A ira de Deus. E o que é que Ele nos dá? A graça, amor, misericórdia, vida eterna. E Ele diz que isso é mediante a fé. A fé também vai ser falada amanhã pelo pastor Will. É isso, pastor Will. Vou deixar que ele fale sobre a fé também. Mas o que eu quero trazer aqui para vocês, veja como é a graça de Deus. E ele diz assim, mediante a fé. E aí você poderia dizer, bom, então se é eu que creio, então eu posso decidir. Então a fé sou eu que tenho, e aí eu respondo, eu creio, ou então eu não creio. Só que o apóstolo Paulo completa, e isto não vem de vós. Quando ele está dizendo isto, isto aqui é um pronome relativo e que se refere ao que está sendo dito aqui, de um ponto em que para a frase mais perto, ou seja, aquela frase que é antecedente a isso. Quando ele faz isto, ele está apontando para aquilo que foi dito por último. O que foi que ele disse por último? Fé. A fé. Isto não vem de vós. É o quê? Graça imerecida. Até a fé que nós cremos em Cristo Jesus, foi Deus que imputou em nosso coração. Portanto, a salvação é graça do início ao fim. Nenhuma participação humana. Sabe por quê, irmãos? Porque no final das contas, se nós tivéssemos participação na salvação, a glória seria compartilhada. Eu e Deus. Entenderam o que é que eu disse? Vocês entenderam? Porque se eu tivesse participação na decisão, a glória não seria somente de Deus. Seria nossa também, mas não é, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e a fé não vem de vós, é dom de Deus. E ele continua, não de obras. Paulo não deixa margem, não deixa nenhum brecha para que a gente possa pensar na nossa participação na salvação. O que é que ele quer dizer com obras? É qualquer coisa que a gente faça. Nada. Não de obras, para que ninguém se glorie. Mas é para as boas obras que vocês foram salvos. E aí Paulo não está se contradizendo. O que Paulo está dizendo é que nós, pela graça, somos salvos mediante a fé, mas não temos nenhuma participação, mas quando nós recebemos de Deus essa graça, aí sim nós devemos andar fazendo as boas obras, que de antemão foi preparada. Por quem? Por Deus. Até a obra que a igreja faz é preparada por Deus. Então, quando nós olhamos aqui, no final de tudo, ele vai dizer: pois somos feitura de Deus, feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Para terminar, irmãos, aplicando isso para nós rapidamente. Por que nós queremos reafirmar somente a graça? Sabe por quê? Pastores que estão aqui, irmãos queridos que estão aqui, liderança da igreja,
Por que nós devemos reafirmar somente a graça? Porque, irmãos, nenhuma outra doutrina traz para o coração do homem conforto como a doutrina da graça traz. Porque se nós olharmos para o cenário evangélico que estamos aí, o que é que nós aprendemos? O que é que nós vimos? São igrejas, pastores, homens que têm pregado um falso evangelho. O evangelho não da graça, mas o evangelho de impor carga pesada nos ombros da membresia. São pessoas que dizem que se ela não obedecer o que a lei, o que a igreja prescreve, elas perderão a salvação. Se as pessoas não darem o dízimo, se as pessoas não contribuírem para a igreja, perdem a salvação. E nós sabemos que nós não perdemos a salvação porque não damos o dízimo. Mas não dar o dízimo ou não contribuir para a igreja é um forte sinal de que a pessoa não foi alcançada pela graça. Porque se somos alcançados pela graça, voluntariamente, nós trazemos para a igreja, ou fazemos com que a obra da nossa igreja, que prega o verdadeiro evangelho, possa atingir outras pessoas. E com isso, nós damos no mínimo o dízimo. Está dizendo para o Júlio aqui antes, que de fato nós não vamos ter nenhum texto no Novo Testamento que afirme que o dízimo é para a época de hoje, mesmo aquele texto de Jesus falando sobre os fariseus quanto ao dízimo. Mas, irmãos, se nós hoje estamos vivendo na nova aliança, e a velha aliança é sombra da nova aliança, e na velha aliança o dízimo era uma exigência, e se estamos vivendo de uma maneira muito melhor do que a velha aliança, a menor parte que nós podemos contribuir é o dízimo. Tem que ser o dízimo. Por quê? Porque nada na velha aliança é melhor do que na nova aliança. E eu não vou falar sobre batismo de criança, não. Bom, então, irmãos, o que é que nós temos aqui para tratar? Primeiro, é que esta questão aqui, quando nós reafirmamos somente a graça, nós tiramos o peso do sofrimento das pessoas. Você imagina o que é você viver o tempo todo numa igreja onde diz assim: se você não obedecer o seu pastor, você perde a salvação. Se você não vier para a igreja, você perde a salvação. Se você não fizer isso, você perde a salvação. Se você pecar, você perde a salvação. E a pessoa fica o tempo todo: estou salvo, não estou. Estou salvo, não salvo. É tipo aquela coisa, né? Bem me quer, mal me quer. Bem me quer, mal me quer. A última folhinha é que vai definir se ela está salva ou não. É triste ver igrejas colocando outra doutrina que não a graça de Deus. Segunda coisa, irmãos, nenhuma outra doutrina, nada na Bíblia nos coloca mais submisso, mais humilde diante de Deus do que a doutrina da graça. Percebe, irmãos, que ela nos coloca como principais, as pessoas que mais dependem de Deus são aqueles que acreditam na doutrina da graça. Porque pressupõe que mesmo sendo totalmente depravados, mesmo sendo mortos, nascidos mortos dos nossos delitos de pecado, Deus nos deu vida, e essa vida ninguém jamais pode tirar de nós. E portanto, nós dependemos exclusivamente do Senhor, não de nós. E por último, irmãos, quando nós olhamos para o estado de miserabilidade que nós éramos, nós só podemos dizer: que Salvador, que Cristo nós temos, tão bondoso, tão maravilhoso, tão bom para conosco. Oh, irmãos, nada nesse mundo se compara à maravilha de termos Jesus Cristo como nosso Salvador. Ele fez tudo por nós e, portanto, a Ele toda a glória. Amém. Que Deus nos abençoe, irmãos, e que possamos, como igreja do Senhor Jesus, reafirmar de uma maneira contundente que a salvação somente pela graça, para que nós possamos viver
de maneira a descansar no Senhor. E descansar aqui não é cruzar os braços, é fazer as obras que Deus requer de nós. Amém. Amém.